guys, welcome back. So resuming from where we left behind last class, we were talking about food. We were on your unit number 3, in which we started last class. And today we are following up on page number 26. So please open your material up. And this is what we have for today. Our first reading of this lesson number 3 that we started talking about food for thought and different types of food. I told you that food for thought is actually intellectual input, é uma expressão idiomática, né? Food for thought significa alimento para as ideias, mas aqui a gente está falando também de alimento food for our guts, para os nossos estômagos, né? Então tá bom, gente. Lembrem que quando a gente entra em contato a primeira vez com o texto, a gente vai tentar pescar, grasp, o máximo de informação que a gente tem dele, dando só uma olhadinha por cima, e tentando entender, buscar a ideia principal daquele texto e o gênero textual dele, né? Então, como que você faz isso? Título, subtítulo, imagem, tudo aquilo que chama a atenção dos seus olhos, né? Então, você tem aqui o título The Power of Fermented Food, já começa a entender as palavras-chave dentro desse texto, porque elas estão apresentando a tese que vai ser defendida nesse texto. Então, eu estou falando sobre o quê? Fermented Food nesse texto. E sobre qual que é o recorte? The Power of Fermented Food. Então, eles vão falar sobre o benefício, o poder, as qualidades desse tipo de alimento fermentado. Já comeu algum alimento fermentado? Lembra dele? É um texto explanatório, então entendo que esse texto vai trazer os detalhes, as descrições desse tipo de alimento, né? Eu tenho 2 imagens aqui também, provavelmente são exemplos de fermented food. Talvez você já viu esse alimento, já até consumiu. Ele se chama kimchi. E esse aqui, parece o quê? O que a gente come? Sardinha, que também é um tipo de alimento fermentado, né? Que é o alimento preservado aí na fermentação. Será que é igual? Será que é diferente? Estou trazendo aqui suposições, ideias, previsões do que o texto vai trazer. O texto também está dividido entre 2 colunas, the left-hand side and the right-hand side of your page. E aí, cada coluna tem um recorte temático. Na esquerda, eu tenho a pergunta, a recipe for success? É uma pergunta que, quando um texto traz um título, um subtítulo, que é uma interrogativa, eu espero que ele vá me responder. A receita para o sucesso, parece que esse título me deixa subentendido que esse tipo de alimento é um sucesso. Qual que é a receita do sucesso dele? Provavelmente eu vou ler aqui. Do lado esquerdo, on the left-hand side, I have strong smell and tastes delicious. 2 recortes aí. Esse tipo de alimento tem um cheiro forte, mas ele tem um sabor delicioso. Muito bem. Eu vou dar uma olhada no exercício 1 e ele pede para a gente olhar as pictures in the magazine article, então esse é o gênero textual, e responder a pergunta, what do you think the article is about? Já fizemos essa reflexão aqui. The benefits of fermented food for our health. Falando dos benefícios desse tipo de alimento aí. Tá, acompanha comigo. Cada parágrafo, ele vai trazer um recorte temático. Lembra que o texto ele sempre é apresentado em 3 segmentos, recortes, main idea, main ideas and supportive details. Main idea, fizemos o recorte aqui. A ideia principal, título, subtítulo e tal. Main ideas, presentes em cada parágrafo, principalmente na primeira frase de cada parágrafo. Então, eu diria para vocês, às vezes, grifarem, destacarem a primeira frase de cada parágrafo, porque ali vai ter a ideia principal que ali naquele trechinho vai ser dissertado. Supportive details, eles vão estar dentro de cada parágrafo, embasando a ideia que foi ali apresentada. Primeiro parágrafo diz assim, fermented foods have become big business in recent years. They are believed to deliver significant health benefits. In other words, they cultivate our guts with good bacteria. Ideia principal aqui, ó, alimentos fermentados têm se tornado grandes negócios nos anos recentes. Então, grande negócio, isso está se tornando o quê? Famoso, todo mundo está falando sobre esse tipo de alimento, ele está sendo vendido muito, né? Atualmente. Voz passiva, they are believed to deliver. Quem que é esse they? Fermented food. Então, acredita-se que eles entregam, que eles apresentam benefícios significantes para a saúde. O que isso quer dizer? Veja essa estrutura, in other words, eles estão explicando novamente com outras palavras o que disseram antes. Em outras palavras, eles cultivam o nosso estômago, os nossos estômagos, guts, com boas bactérias. Lembra que bacteria, substantivos que terminam com a letra A em inglês, advém do latim ou do grego, e
flexionam no plural com a letra A. No singular, isso aqui seria bacterium. Então, eu estou falando aqui de bactérias. Segundo parágrafo, ideia principal aqui é: fermentation is a natural process. O que eu espero que eles vão falar de supportive details aqui? Como que esse tipo de fermentação acontece, por que é natural e tudo mais. Veja só. It has been used as a means of preserving food, including vegetables and fish, for thousands of years. A lot of fermented foods are still eaten today in Asia. Bowel disease, a term which refers to illnesses of the digestive system, is less common in Asia, and nutritionists believe that is because the people who live there have a healthier diet. Então, eles dizem aqui, present perfect, indicando que isso acontece há muito tempo e até hoje, no passado até hoje. Ele, quem que é ele? Quem que é esse it? Fermentation. Tem sido usado como meio de preservar alimentos, incluindo vegetais e peixes, por milhares de anos. Muitos alimentos fermentados ainda são consumidos hoje na Ásia, principalmente. Que tipo de doença é essa, pessoal? Não conheço o que é bowel. Veja que tem um adendo no texto. O texto mesmo está te explicando o que é bowel disease. É um termo que se refere a doenças do sistema digestório. Bowel, adicionei no teu dicionário. Bowel é o intestino, tá? Esse tipo de doença, bowel disease, ele é menos comum na Ásia e os nutricionistas acreditam que isso acontece porque as pessoas que moram lá têm uma dieta mais saudável, healthier. Terceiro, the process of fermentation involves soaking food in salt water solution, which is sometimes referred to as brine. During this stage, any harmful microorganisms are killed off. The term harmful microorganisms describes as the bad bacteria that may damage our health. In the next stage of the process, any sugars or carbohydrates are converted into lactic acid by the remaining good bacteria, of which there are many different types. This preserves the food and often gives a strong acidic flavor. Tá, ideia principal. O processo de fermentação envolve deixar de molho, ensopar o alimento, tá? Em uma solução de sal e água, que é às vezes referida como brine. Brine é salmoura, que é a solução de sal e água, salmoura. Durante esse estágio, eles estão descrevendo, tá vendo as expressões? Durante esse estágio, estão descrevendo a fermentação. Qualquer maléfico, prejudicial. Micro-organismos maléficos ou prejudiciais são mortos. E o termo maléfico, prejudicial, micro-organismos, descritos como, olha só, eles descrevem bactérias ruins que podem danificar a nossa saúde. Então, nesse processo, os micro-organismos ruins que danificam a nossa saúde são mortos. No próximo estágio do processo, os açúcares e carboidratos são convertidos em ácido lático, ó, faz menção à biologia aí. Pelas boas bactérias que continuam ali. As boas bactérias, então, transformam os carboidratos e os açúcares em ácido lático, do qual existem muitos tipos diferentes. Isso preserva o alimento e normalmente dá esse gosto mais ácido, né? Mais forte. Quarto, the good bacteria produced during fermentation are thought to have a positive effect on our gut or digestive system, the balance of our immune system and our health in general. These good bacteria are called probiotics. The term probiotics literally means for life. It is thought that many health issues in European and US are caused by lack of good bacteria in our guts, which could be corrected by including more probiotics in our diet. Então, essas boas bactérias são produzidas durante a fermentação e acredita-se, voz passiva. Então, eu fiz uma adaptação aqui para o português, tá? Are thought to have. É pensado ter. A gente fala, acredita-se ter um efeito positivo no nosso estômago, no nosso sistema digestório. Essa é a ideia principal aqui, né? E também no nosso sistema imunológico. Por isso que ele é bom para a saúde,
tá bom? Essas boas bactérias são chamadas o quê? Aposto que vocês já ouviram falar dos probióticos, né? Você toma aquele iogurte Activia, cheio de probióticos, é um iogurte fermentado. A fermentação gera iogurte, inclusive, né? Probióticos. O termo probiótico literalmente significa para a vida. Que coisa linda, ó. E de volta para a voz passiva. Acredita-se, it is thought, acredita-se que os probióticos têm muitas questões para a nossa saúde, muitos benefícios para a nossa saúde. Na Europa e nos Estados Unidos, esses problemas de saúde são causados por falta de boas bactérias no nosso estômago, que pode ser corrigido incluindo mais probióticos na sua dieta. Ok, probiotic foods are now considered beneficial to our health, and they are appearing all over our supermarket shelves. Então, a ideia principal aqui é que agora que esses alimentos estão sendo considerados benéficos para a nossa saúde, eles estão aparecendo, ó, em todos os lugares nas prateleiras dos supermercados, prateleiras que são as shelves. Por isso que é um sucesso, né? Probiotic supplements have even been added to foods such as milk, cereal, and snacks bars to make them attractive to consumers. However, nutritionists warn that it hasn't been scientifically proven that these types of products are necessarily beneficial to our health. Então, veja só. Suplementos com probióticos têm sido, present perfect de novo, adicionado a alimentos tais como, olha os exemplos, leite, cereais, barra de cereal, para torná-los mais atraentes aos consumidores. Então, esses alimentos têm sido adicionados como probióticos. Adversativa. Entretanto, os nutricionistas alertam que isso ainda não é cientificamente comprovado, que esses produtos são necessariamente benéficos para a nossa saúde. Fechou? Segunda coluna, strong smell, taste delicious. Some fermented foods have a stronger flavor than others, and some are definitely an acquired taste. Então, tem alguns desses alimentos que têm um gosto mais forte do que os outros e tal, mas eles dizem aqui que alguns são definitivamente o sabor que você adquire conforme a vida. Será que vocês gostam desses fermented food? Aposto que o Felipe aí, que ele falou que ele é meio picky eater, talvez não gosta, né, Felipe? I have to confess that this is not my cup of tea. I really don't like this fermented food, but okay, they are good for your health. Probiotics I even like Activia, but the others, I don't know. Stinky tofu is enjoyed in China and other countries in East Asia. Tofu is made of bean curd, in other words, a bean paste where the liquid has been removed. As the name stinky tofu suggests, it has a pungent smell, but the taste is much milder. First, a brine is prepared, which is left to fermented for several months. Then the tofu is added to the fermented milk and left to soak for 6 hours. Spicy and sweet sauces are served with the stinky tofu, and it can be bought on the street as a tasty snack. Eles estão falando desse tofu, que ele é fedorento, stinky, smelly, fedorento. É muito apreciado na China e outros países da Ásia Oriental. O tofu é feito do quê? É uma coalhada de feijão, tá? Esse é o tofu. Tofu é até gostoso, eu como. Em outras palavras, olha a paráfrase aqui. É uma pasta de feijão onde os líquidos foram removidos. Como o nome tofu fedorento sugere, ele tem um cheiro que é pungente, meio picante. Mas o gosto é muito mais suave. Realmente o tofu não tem gosto de nada, tá? Depende do que você coloca ali. O tofu, agora esse stinky tofu eu nunca comi. Primeiro, olha só eles mencionando as etapas de produção desse tofu. Brine, a gente viu aqui, brine é uma salmoura preparada e ela é deixada para fermentação por vários meses. Depois o tofu é adicionado a um leite fermentado, deixado em de molho, por 6 horas. Os molhos, tá? Sócias também. Molhos doces e picantes são servidos com esse tofu fedorento e pode ser comprado nas ruas como um snack, um lanchinho saboroso. E o kimchi? Kimchi é essa imagem aqui, ó. Korean fermented cabbage, então repolho fermentado, was being made at least 2,000 years ago, 2.000 anos atrás, and was recorded in early Chinese texts at the time.
Traditionally, kimchi was stored underground in stone jars to keep it cool. Então, tradicionalmente, ele era mantido, ele era reservado, armazenado embaixo do chão, em jarras de pedra, para mantê-lo fresquinho. O kimchi recipes vary, varia as receitas, but the main vegetables are cabbage and radishes. O cabbage é o repolho. E o radish, do you like it? Rabanete. The raw vegetables are mixed with a paste of garlic, ginger, sugar and rice vinegar. Então, esses vegetais, eles são misturados com uma pasta de alho, gengibre e açúcar e um vinagre de arroz. A mistura, então, ela é packed into a jar and left to ferment in the fridge. Eles colocam, então, embalam numa jarra, né, num pote e deixado para fermentar na geladeira. O último alimento aqui de hoje é o Surströmming. Surströmming, or sour fish, is a type of fermented herring that has been enjoyed by people in Sweden for hundreds of years. Although it may actually have been eaten for thousands of years, with archaeological evidence of fish fermentation dating back to 9,200 years. During the fermentation process today, the minimum amount of salt is used to stop the fish from becoming rotten, and they are left to ferment in barrels before being canned. Surströmming is typically eaten outside because of its strong smell. Comeriam? Would you taste it? Would you eat it? I wouldn't. Ai, não. Mas vamos ver o que ele é. Ele é um peixe azedo, sour. É um tipo de peixe... isso aqui, ó, herring, é um arenque, um tipo de peixe, arenque fermentado. E ele é curtido, ele é apreciado pelos suecos milhares de anos. Centenas de anos, mas eles falam aqui, embora ele pode ter sido comido por milhares de anos, com evidência arqueológica da fermentação do peixe que data lá atrás, em 9.200 anos atrás. Durante o processo de fermentação hoje, a mínima quantidade de sal é usado para interromper ou impedir que o peixe se apodreça. Olha que delícia, gente. Antes de apodrecer, tá? Não tá podre ainda. Rotten é podre. Antes de apodrecer, ele tá fermentado aí nos barris, antes de serem enlatados. Que delícia! Gostosinho. O Surströmming, ele é tipicamente comido lá fora, por causa do seu cheirinho um pouquinho forte. Acho que na quarentena não ia dar certo a gente comer esse peixe aqui, porque não dá pra gente ir lá fora, então, no Surströmming for you in quarantine time. Finished. Matamos essa leitura. Façam os exercícios da página 27, a correção vem a seguir. Bye!